Pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa análise da Divina Comédia. Hoje é o dia que nós vamos purgar os nossos pecados. Vamos falar sobre o purgatório. Só que antes de entrar no purgatório, eu quero falar um pouquinho sobre 3 aspectos do Dante. 2 como autor e 1 como personagem. Que é o seguinte, o Dante, como autor, ele tem uma simbologia muito forte com o número 3. O número 3 e seus múltiplos. Isso vocês reparam lendo a obra. São 3 livros, são 99 cânticos. Cada livro, né, por exemplo, o inferno são 9 círculos, o purgatório são 9 terraços, no paraíso são 9 céus. Então esse número 3 e seus múltiplos aparecem muito na obra de Dante. E tem um significado forte porque ele considera o 3 o número perfeito. E isso eu posso falar no próximo vídeo, mais pra frente, sobre a simbologia do número 3, que é bem interessante. Então esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe do autor Dante é que eu costumo sempre brincar, né? Nunca mexa com um escritor, porque ele pode colocar você no livro e até te matar. Por quê? Porque o Dante, nessa passagem dele pelo inferno e pelo purgatório, ele colocou muitos de seus inimigos nesses locais. E como vocês sabem, né, o Dante foi exilado lá de Florença. Então ele fez muitos inimigos. Então ele botou esses caras no inferno, alguns no purgatório, uma forma dele se vingar dessas pessoas. A terceira coisa é sobre o personagem Dante. Um detalhe interessante, o Dante ele está vivo e está passando pelo reino dos mortos, né? E isso desperta a curiosidade das almas. Como é que uma pessoa que ainda está viva está aqui dentro? E isso, além de despertar a curiosidade e chamar a atenção das almas, principalmente no purgatório, faz com que essas almas interajam com Dante com alguns pedidos que a gente vai falar nesse vídeo. Então esses são os 3 detalhezinhos sobre Dante, para a gente agora realmente começar a purgar os nossos pecados. Diferente do inferno, que Dante e Virgílio, quando entraram, eles entravam sempre do pecado mais brando e ia piorando à medida que eles iam avançando, e os castigos também iam ficando mais severos, né? O purgatório já é o contrário. O purgatório ele começa pior. O purgatório é uma montanha, né? E ele começa pior e vai, à medida que eles vão subindo, vai se tornando mais leve e mais tranquila a subida. Por quê? Porque os pecados vão sendo purgados. Então ele vai se tornando mais leve e tal. Então é o contrário do inferno. O inferno é do menos pior, vamos dizer assim, para o pior. Aqui já começa do pior e vai para o mais leve, que Dante considera o pecado mais leve de todos. Então o purgatório ele também é composto por 9 partes, que Dante chama de terraços. Basicamente o purgatório eles são os 7 pecados capitais. Aí você vai falar, mas está faltando 2. Não, sim, tem uma parte chamada de antipurgatório, né, e que ele ainda não adentrou o purgatório, e tem lá no topo da montanha o que eles chamam de paraíso terrestre, que é onde o caminho para se chegar depois ao paraíso. Então aí faz os 9 terraços aí. Então vou começar explicando um pouquinho de cada um desses terraços aí e o que Dante encontrou pelo caminho, ele e Virgílio. Bom, antes de falar do antipurgatório, o que é o purgatório? O purgatório são as pessoas que se arrependeram de seus pecados. Então ele é o caminho para purgar, para purificar essas pessoas para que elas possam alcançar o paraíso. Então eles ficam um tempo ali pagando, né, esses pecados porque eles se arrependeram. As pessoas que estão no inferno, elas não têm mais saída, porque eles não se arrependeram dos pecados e não tem mais salvação. Vão ficar ali eternamente. Mas o purgatório não. O purgatório é aquela pessoa que pecou, mas se arrependeu. E qual é a diferença do purgatório para o antipurgatório? O antipurgatório é pior. Por quê? O antipurgatório é a mesma coisa. As pessoas se arrependeram dos pecados, só que tardiamente, tipo na hora da morte. Então, para ter essa diferença entre,
estou pecando a vida toda, na hora que eu estou morrendo eu vou pedir perdão, que eu vou para o purgatório e pronto. Então não, aí Dante fez essa separação. O antipurgatório é o local para as pessoas que se arrependeram tardiamente. E lá eles têm um tempo de castigo bem superior ao purgatório. Por exemplo, se o cara se arrependeu de um pecado na última hora, mas ele foi pecador durante 5 anos, é isso vezes 30 que ele vai passar o tempo lá no antipurgatório. Tem alguns sofrimentos e tal, algumas coisas para ele purificar. Mas dali ele também tem salvação, ele não está no inferno, ele só se arrependeu tardiamente. Então isso é o primeiro terraço, que é o antipurgatório. Aí Dante e Virgílio passam, interagem com alguns personagens e vão para o segundo terraço, que é propriamente a entrada do purgatório. Uma outra coisa interessante de dizer é que o inferno ele tem uma abertura desse tamanho, ou seja, para entrar no inferno é fácil. O purgatório é uma entrada pequena e ainda tem um anjo que guarda a entrada do purgatório. E Dante e Virgílio, quando chegam, eles têm 3 degraus antes de passarem pela porta do purgatório. Olha o 3 aí de novo que eu estava comentando. O primeiro degrau, ele é um mármore branco, polido, e que o Dante ele consegue ver o seu semblante. É como se fosse um espelho. Quando ele pisa em cima, ele olha para baixo e vê o reflexo dele. Isso é mostrar que a pessoa conhece a si mesmo, né? O segundo degrau, ele já é um degrau mais escuro, cheio de ranhuras. Ele corresponde ao degrau do arrependimento, para que a pessoa, antes de entrar no purgatório, ela tem que conhecer a si mesma, tem que se arrepender dos pecados. E o terceiro degrau é o degrau da cor de sangue, é o degrau da purificação. Dante associa isso a Jesus, que deu sangue na cruz para purificar e salvar a humanidade. Então esse terceiro degrau é isso. Aí ele, quando vai entrar, antes de entrar o anjo, ele marca Dante com 7 P's na testa. P de pecado, que significam os 7 pecados que Dante vai encontrar dentro do purgatório. E aí ele marca o Dante e ele e Virgílio avançam para o purgatório em si, para o primeiro pecado mesmo, capital do purgatório. Como eu disse, os pecados aqui no purgatório eles são inversos ao do inferno, né? Ele já começa pelo pior, que Dante considera o pior pecado, que é o orgulho. E nisso Dante vê várias figuras assim, da mitologia, poetas e tal, que estão ali dentro, e eles são forçados a andar com a cabeça abaixada o tempo todo, porque o orgulhoso, como é que ele anda? Ele sempre anda com a cabeça para cima, né? E ali não, ali ele tem que andar olhando para baixo o tempo todo. E Dante, inclusive, encontra uma personagem que eu gosto de falar porque sou bastante fã do Homem-Aranha, por exemplo, e aí dali que deriva essa palavra dele. Ele encontra uma tecelã que se chamava Aracne. Essa história da Aracne não está na Divina Comédia, só está na Divina Comédia o encontro do Dante com ela. Mas a Aracne ela era uma tecelã famosa e fazia muitos bordados bonitos, e as pessoas ficaram tão admiradas com ela que falavam que ela tecia melhor do que Atenas, né, a deusa grega. E aí vem o orgulho, né? Porque ela fala, não, impossível, não dá para ser melhor que Atenas. Ela falou, não, eu sou melhor que Atenas. E Atenas não gostou nada disso. E o que Atenas fez? Transformou a Aracne numa aranha. E ela continua tecendo as teias agora, né? Aí vem o nome, né? Que aranha não é inseto, né? Aranha é aracnídeo, que vem de aracne. Aranha, escorpião, carrapato, piolho, todo mundo aí é aracnídeo. Muita gente fala que é inseto, mas não é inseto, é aracnídeo. E deriva do nome de Aracne, dessa lenda aí da mitologia. Então a gente não pode ser orgulhoso ao ponto de falar que é melhor que os deuses. Lembrem-se disso. Quando Dante sai do segundo terraço, na verdade, um anjo aparece e tira um dos P's da testa dele, né? Ele foi marcado com 7 P's na entrada, e aí ele passou pelo orgulho e tal, e aí o anjo tira o P dele. E aí ele entra no segundo pecado que Dante considera um dos piores, que é a inveja. O terceiro é destinado à ira. E aí tem uma referência que quando Dante passa, né, pelos irados, né, vamos dizer assim,
ele encontra o anjo que vai tirar o P da testa dele. O anjo até fala assim: bem-aventurados os mansos de coração, né? Que é uma citação religiosa famosa. Esse quarto terraço ele é destinado à preguiça. Então os pecadores lá, eles são destinados a andar sem parar, eles não conseguem descansar, eles ficam andando sem parar dentro desse terraço. Então é o terraço da preguiça. O que eu ia comentar é o seguinte, que muitas almas vão interagindo com Dante e elas vão pedindo, como sabem que Dante está vivo, né? Estranho aquele fato, eles pedem a Dante que quando ele sair dali, quando ele voltar para o plano terreno, que ele procure os parentes, os amigos desses pecadores e peça para que eles rezem por eles. Porque segundo o Dante, você rezar pelas almas acelera o processo para que ela deixe logo o purgatório. Então ele ouve muitos pedidos assim: olha, procure minha família, fala com eles para eles rezarem para mim, fazer uma missa em minha homenagem e tal, porque isso aí diminui o tempo aqui no purgatório. Eu consigo purgar meus pecados e sair e ir para o paraíso mais rapidamente. Isso acontece durante esse período do Dante. E ele e Virgílio escutam muitos pecadores e vão para o quinto terraço. O quinto é destinado à avareza, e quando o Dante vai para o sexto é a mesma coisa, o anjo vai lá e tira um pezinho da testa dele. O Dante vai para o sexto, que é destinado à gula. E ali os caras são magérrimos, eles não comem nada, não podem comer. Então quem comeu muito durante a vida ali já passa fome, tá pele e osso apenas. E aí também é a mesma coisa, o anjo vem e tira mais um pezinho do Dante. Aí vem a luxúria, que segundo Dante é o pecado de todos esses aí o mais leve. Então para entrar no paraíso as pessoas são purificadas, e aí esse pessoal que está aí no terraço da luxúria, eles são purificados pelo fogo. O fogo purifica para que a próxima etapa dele eles alcancem o paraíso terrestre, que é o nono e último terraço. O paraíso terrestre nada mais é do que uma antessala do paraíso, né? Que aí Dante e Virgílio chegam nele e se preparam para a próxima e última jornada, que é o paraíso. E, como eu já disse, Virgílio, por ser pagão, ele não pode acompanhar Dante nessa travessia. E o paraíso nós vamos falar no próximo vídeo. Agora, tem uns detalhes interessantes aí do Dante, porque ele no purgatório ele faz alguns questionamentos que ele não fez no inferno, principalmente sobre livre-arbítrio e amor. Dante ele chega à conclusão, e faz um pouco de sentido, que todos os pecados, na verdade, eles são originários por causa do sentimento do amor. Você fala, pô, mas o amor é um sentimento bom e tal. Não, realmente, mas pensa bem, o amor causou, o amor à comida, por exemplo, causou a gula. O amor à riqueza causou a avareza. O amor à carne, né, a luxúria. O amor, por exemplo, em excesso a você mesmo, o orgulho, a vaidade. Então, Dante considera o amor um dos principais fatores das pessoas pecarem. A outra coisa que ele questiona também é o livre-arbítrio, né? Por quê? Porque quando a pessoa tem o livre-arbítrio, ela faz sua escolha, mas ela pode escolher o errado. Então, isso leva ao pecado também. Então, são dois questionamentos bem interessantes que Dante faz durante a travessia dele no purgatório. Que o livre-arbítrio e o amor levam ao pecado. Faz sentido. Então, é isso. Por hoje, fica assim. Quem gostou, dê o like, se inscreva, comente, ative o sininho para as novas notificações e até a próxima semana que nós vamos entrar definitivamente no paraíso. Um abraço a todos.